canal de YouTube Palavra e Família. Eu sou a Carol Eu, Davi. e hoje queremos conversar sobre o assunto de famílias disfuncionais. Bom, na verdade, todos nós somos ou temos uma família disfuncional porque todos nós somos pecadores. Só que algumas famílias parece que são mais disfuncionais do que as outras famílias. E nós vemos essa história de família disfuncional há séculos, porque na verdade a primeira família foi uma família disfuncional. Deus criou o Adão e a Eva, mas logo entrou o pecado no mundo e já vemos nos seus primeiros filhos, um filho se tornando assassino do seu próprio irmão. Então nós temos essa história de famílias disfuncionais que vai desde o início, desde a criação, e temos até hoje. Deus achou por bem não preservar a história de nenhuma família perfeita nas Escrituras. Se é que nós sabemos alguma coisa com mais detalhes sobre as famílias bíblicas, os casais, descobrimos que nenhuma família é perfeita. Nesse sentido, todas as nossas famílias são disfuncionais. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de compartilhar a minha própria história, porque a palavra de Deus é categórica quando diz pelo menos 9 vezes para os filhos honrarem a seus pais. Entendemos que um princípio fundamental das Escrituras de respeito por autoridade, porque Deus é o Senhor e Ele é o nosso Pai. Ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma história. E alguns aspectos da minha história são tristes. Meus pais, durante muitos anos, e graças a Deus que em algum momento Ele libertou meus pais, mas eram alcoólatras. E as repercussões, os impactos disso na minha vida, na vida das minhas 3 irmãs. Eu sou o irmão mais velho e eu precisava até proteger as minhas irmãs de situações em casa. Havia muitas brigas, muitos conflitos, ameaças de divórcio, separação. Eu até torcia que os meus pais se separassem por causa do caos e das tempestades em casa e coisas muito piores que não acho apropriado divulgar agora. Isso fez meu coração sofrer muito, mas Deus foi muito gracioso. Eu me identifiquei muito em alguns aspectos com a história de José nas Escrituras. Conhecemos um pouco. A família de José não é uma família que gostaríamos de imitar. O seu pai, com 4 mulheres, 12 filhos, uma filha, você imagina o conflito ali. Tinha também favoritismo, que o pai gostava mais de José e do seu irmão Benjamim do que os outros. Então a briga entre os irmãos a ponto de que os outros irmãos queriam matar o José. Por fim, não mataram, mas venderam como escravo para o Egito. Uma coisa horrível. Pensar que isso tudo aconteceu dentro de uma família. E a família da fé. Mas Gênesis 50:20 é um texto que eu adotei, num certo sentido, eu chamo o princípio 50-20. Mesmo uma família disfuncional, com maior caos, dificuldade, sofrimento dos cônjuges, dos filhos, dos pais, Deus é soberano. E ele diz assim, José falando no final sobre o que os irmãos dele haviam feito. José fala, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus intentou, o texto literalmente disse, Deus supervisionou e Deus foi maior. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porém Deus o tornou em bem para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Deus, pela sua infinita graça, trabalhou no meu coração de criança, de junior, de adolescente, colocando um desejo tremendo de algum dia ter um lar verdadeiramente cristão. A minha família, nós não faltávamos sequer um culto durante anos a fio, mas em casa não tinha nada parecido com um lar verdadeiramente cristão. Resumindo a história,
todo esse desejo, essa busca que Deus colocou no meu coração para se ter uma família realmente cristã, me trouxe até o Brasil para conhecer a família da minha esposa. Não é uma família perfeita, mas histórica, com gerações de servos fiéis do Senhor. E Deus milagrosamente não somente nos deu um lar, não perfeito, mas sólido, e um ministério de alcance de milhares de famílias, para eles não passarem pelo que eu passei. O que outros talvez intentaram para o mal, Deus para o bem. E o ministério hoje nosso, chamado Palavra e Família, é fruto de uma família disfuncional. Só Deus para fazer algo tão maravilhoso nesse sentido. Então, para você que talvez se encontra numa situação difícil, talvez num casamento complicado, um cônjuge que não é convertido, ou talvez você ainda mora em casa e tem um relacionamento complicado com seus pais, ou seja o que for, o filho que desafia demais, talvez você pense, não, mas não tem como, porque o nosso lar não reflete aquilo que Deus quer que sejamos. Então você é tentado a desanimar, não vai dar, eu vou desistir, porque não dá certo. Não estamos dizendo que nunca há tempos de sair de um relacionamento, talvez abusivo, alguma coisa assim, mas não olhe para as dificuldades que talvez tenha no seu lar como o fim. Não tem jeito. Deus é maior do que isso tudo. E Deus está muito mais interessado no seu coração, naquilo que você pode aprender, em como Ele quer transformar a sua vida. E você não sabe como Ele pode usar isso, talvez no futuro, para abençoar muita gente. Então não desista, deixa Deus trabalhar o seu coração. Ore muito para que Ele transforme também as pessoas da sua família, mas não desanime. 2 Coríntios capítulo 1 fala que nós consolamos outros pela consolação que nós mesmos recebemos. Então, se pular fora desse barco cedo demais, é capaz de truncar, de eliminar o ministério grande que Deus tem pela frente e uma libertação. Deus fez isso na minha família. Infelizmente, a minha mãe faleceu, em parte fruto de muitas dessas questões. Depois, meu pai casou pela segunda vez com uma viúva que transformou a vida dele. No fim, eles eram ministros da terceira idade da sua igreja. Eu presenciei um pouco na minha vida e história familiar o que o profeta chorão, Jeremias, que sofreu muito por causa de questões semelhantes em Israel. Mas no meio do livro de Lamentações, olha o que ele diz, falando para Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode nos dar esperança numa família disfuncional, situações horríveis que às vezes as famílias passam, são as misericórdias do Senhor, o amor fiel de Deus, o resto de Deus. O próximo versículo diz isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a esperança, mesmo em situações difíceis, de famílias disfuncionais. A esperança que só a graça de Deus, que é capaz de transformar o mal em bem e usar a sua vida, a sua situação para consolar outros e até mesmo abençoar o mundo. Que Deus os abençoe.